Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Este é o sexto e, portanto, o último episódio sobre o tema A Magia do Natal. No século XIX, até mesmo a censura dos Estados Unidos americanos julgou a figura de Krampus muito agressiva e profana. Tem muito história nesse estudo que eu fiz com vocês, né? Ao longo dos episódios, eu trazendo algumas referências bíblicas e contando para vocês a história, a origem, como que essas coisas se formou, como é que aconteceu tudo isso. O personagem, o Krampus, foi proibido de entrar no país pelos batistas, metodistas, presbiterianos e várias outras denominações protestantes. Mas, como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Isso está lá em Salmos capítulo 42, parte A do versículo 7, este ser chamado Krampus, cultuado na Europa desde a virada do século, vem resistindo a tudo e a todos. O mundo jaz no maligno. Ele conseguiu penetrar na América numa versão suavizada dos atuais e populares elfos ou duendes do Polo Norte, conhecidos como ajudantes fiéis do Papai Noel. Estes relutantes assistentes têm que espalhar presentes para as pessoas supostamente boas, mas, mais do que isso, preferem ameaçá-las com seus flagelos e, a um sinal de seu mestre Noel, tem a bizarra tarefa de arrastar alegremente os pecadores para o inferno. Conhecedoras do humor negro relacionado à personalidade desses duendes, as pessoas mais velhas costumam pregar peças nas mais novas e mais inocentes, algumas carregadas de obscenidade, e ponham a culpa neles. Assim, na noite de Natal, o psicológico de algumas crianças é levado ao extremo, com surpresas delirantes, ora agradáveis, ora assustadoras. Então, é uma situação terrível. Bom, Santa Claus ou Satan Claus, traduzindo, Papai Noel ou garras de Satã. Santa Claus é o nome como Papai Noel é conhecido em inglês. É uma corruptela da palavra Sinterklaas, formada como São Nicolau era chamado pelos holandeses, que levaram suas tradições natalinas para as colônias americanas. Já nos países latinos, a expressão Noel tem raiz no idioma francês e significa Natal. Acontece que o termo Claus soa como clã. O termo clã significa garra e é originário da antiga palavra germânica Krampen, que por sua vez inspirou o nome Krampus. Vê onde é que isso vai dar? Já que o nome do demônio Krampus vem da palavra garra, podemos inferir que Papai Noel e as garras de Satã vêm da mesma raiz do mal. Não é por coincidência que Papai Noel soe como garras de Satã, pois ele é descrito como alguém que vem como um leão que ruge para devorar. Primeira carta a Pedro, capítulo 5, versículo 8. Seja sóbrio, estar atentos, porque o teu adversário, o diabo, como leão que ruge, anda procurando quem possa devorar. O arranjo de letras chamado anagrama esconde nomes ou palavras secretas e tem sido praticado há muito tempo pelo ocultismo que teve início com a Cabala. Na Cabala, os nomes não importam, mas sim as letras, independentemente
da posição em que estejam. Elas escondem os diversos apelidos de Lúcifer. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Dessa forma, o movimento Nova Era concluiu que o nome dado a Papai Noel é, obviamente, uma referência velada a Satanás. Seus adeptos acreditam que esta forma tem um papel fundamental de aliviar as preocupações daqueles que ainda não estão prontos para confessar Satanás como seu Senhor. Ou seja, a verdadeira identidade de Satanás está obscurecida em anagrama por uma transposição de cartas. Às cegas, termo usado pelos esotéricos, as letras de um nome são misturadas para esconder o verdadeiro significado de uma palavra daqueles que não foram iniciados no ocultismo. Exemplo: ainda aprendendo o alfabeto, uma criança americana desejava escrever I love Santa, ou seja, eu amo Papai Noel, mas o texto saiu incorretamente assim, ó, I love Satan, eu amo Satanás. Veja como é fácil enganar as crianças e fazer com que adorem a Satanás. Aí tem a fotinha dela com um cartazinho aí, ó, segurando o cartazinho, dizendo que ama Satanás, na inocência dela, claro. Mateus capítulo 18, versículo 6. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse nas profundezas do mar. O satanista Anton LaVey, autor da Bíblia Satânica e fundador da primeira igreja de Satanás, escreveu que a fantasia desempenha um papel importante. A mente subvertida é menos discriminadora. Assim, a fantasia é utilizada como uma arma mágica no satanismo. Quando você começa a criar fantasias, você não vai ter preconceitos, ou não vai discriminar aquilo, e vai ter mais facilidade de aceitação. É o que acontece com a magia do Natal. Irmãos, eu estou falando nomes aqui, citando muitas referências, citando datas, tempos, muitas coisas, lugares, né? Mas nesse episódio aqui, que é o último, você terá acesso ao texto, tá? Você pode baixar o texto, inclusive vem com a bibliografia, tá? Fantasias como a do Papai Noel, da Fada do Dente, do Coelhinho da Páscoa, etc., são mentiras passadas de pai para filhos, de gerações, e eles acham que é tudo diversão, é uma brincadeira, está tudo bem. Mas, na verdade, diz LaVey, estamos colocando seus filhos, o satanista falando, sob um feitiço satânico, quando os enfeitamos com mentiras. Um testemunho. Maria Merola, mãe de um menino caçula de 5 meses e ardorosa cristã do estado da Pensilvânia, conta que em dezembro de 1982, passeava com seu filho na cidade de Petersburgo e viu uma frase chocante na fachada de um shopping que dizia Satan is coming. Satanás está chegando. Eu estava perplexa, conta Merola,
quando percebi que a pessoa que colocou o cartaz na marquise pretendia dizer Santa is coming, Papai Noel está vindo, mas ele havia cometido um erro. Foi então que ouvi o Espírito Santo me dizer, Merola, não é um erro, Papai Noel é Satanás. Essa revelação lhe abalou profundamente, ao ponto de decidir que nunca ensinaria o seu filho a acreditar na farsa que é o Papai Noel. Seus outros 2 filhos, Elijan e Jeremy, nunca se sentiram privados de dizer que Papai Noel não existe. Porque é uma outra questão também. Se você disser uma palavra dessa, tem gente que quer te bater. Eles nunca colocaram um copo de leite e um prato de biscoito para um ser imaginário que supostamente invadiria a casa sem ter chave. Eles nunca seriam levados a acreditar que um estranho lhes compraria presentes quando eram seus pais que os cobriam de amor e das boas coisas da vida. Seus filhos nunca seriam motivados a demonstrar bom comportamento em troca de coisas materiais. Eles foram ensinados que o bom comportamento vem de um relacionamento saudável com quem os criou, com seus pais. Eles nunca dirigiram orações e cartas para um ser inexistente, que chega essa época o correio fica cheio. Em vez disso, eles foram ensinados a orar ao verdadeiro Papai do céu, o nosso único e fiel Deus, que não divide a sua glória com ninguém. Naquela época, a Merola conheceu a Jesus e ele ouviu suas orações. Hoje, sou recompensada com o reconhecimento dos meus filhos, conta Merola emocionada, que me agradecem por nunca ter mentido sobre esse personagem fictício e por nunca os ensinar a cometer idolatria como um substituto imaginário do verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Hoje, imploro a vocês, pais, que não contaminem as almas dos seus pequeninos com esses ídolos chamado Papai Noel, que na realidade é de fato Satanás. Conclusão. Com este estudo, podemos concluir que os diversos símbolos do Natal e a forma como é comemorado são de origem pagã e está umbilicalmente ligado à idolatria. A palavra de Deus nos manda fugir da idolatria. E o Papai Noel é um ídolo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 e 15. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Recomendo que leiam. Vou ler para vocês Mateus capítulo 4, versículo 10, parte B, que diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Esse velho mitológico está pouco a pouco tomando o lugar do personagem que deveria ser o dono da festa. Ao ponto de o Natal, ao invés de ser chamado festa de Jesus, é lembrado como a festa do Papai Noel. Ora, sabemos que Satanás é invejoso, e isso justifica o fato de o velhinho fingir-se ser bom e ser chamado de bom, quando nem o próprio Jesus se deixou valer dessa prerrogativa. Lucas capítulo 18, versículo 19. Por que me chamais de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Além disso, esse espírito do engano recebeu 3 supostas características que só pertencem a Deus.
Onipresença, ele vê quando as crianças estão acordadas ou dormindo e está em todo o mundo na mesma noite. Onisciência, ele sabe quais crianças foram boas ou mais o ano todo. Onipotência, ele entrega todos os brinquedos no mundo inteiro em uma só noite. Poxa! Milhares de crianças em torno do mundo são levadas a crer piamente que os presentes que recebem no Natal são trazidos por Papai Noel. Há adultos que, como fiéis escudeiros, se mostram coléricos quando alguém desfaz o sonho de uma criança ao dizer que Papai Noel não existe. Só que mais tarde, aí onde que está o problema, né? Ao crescerem, o sonho se desfaz, deixando um enorme vazio, pois aprenderam que mentir é certo e tiveram a confiança destruída por aqueles que mais os deveriam proteger, os próprios pais. Com a chegada da maturidade, vem também a frustração por descobrirem que o Papai Noel é, na verdade, o pai da mentira. A pessoa é levada a comparar a festa do nascimento de Jesus a uma das maiores decepções que lhe fora imputada em toda a sua infância. Mas o que aconteceu na esfera espiritual? Como é que fica? Subliminar. E agora? Subliminarmente, você entendeu aí? Essas pessoas receberam ao longo de suas inocências uma injeção inibitória que podemos claramente chamar de feitiço. Foi feita uma macumba para impedi-las de acreditar em Jesus. Pois se o tema central do Natal, levado tão a sério com a figura do Papai Noel, provou ser pura conversa furada, por que não seria balela o resto dos fatos relacionados ao Natal? Por que é que eu tenho que acreditar nisso? Ou dar importância para isso? Você está entendendo? É nesse momento que se manifesta a maquiavélica magia do Natal. E seu real propósito, qual? Deteriorar a fé em Jesus, desviando as almas dele, antes mesmo de quererem se aproximar, antes de querer pensar em Jesus, ter um compromisso com Jesus, o demônio já vem com essa tarefa de desviar as almas de Jesus. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Você está educando a sua criança, seu filho, seus netos, no caminho que deve andar, quando você estimula essas coisas, essas magias do Natal? Responda aí. Apesar de não fazer parte da tradição, nem das escrituras, que os cristãos primitivos comemorassem o nascimento de Jesus, suplicamos aos crentes genuínos que abandonem os costumes pagãos, a fim de homenagearem seu verdadeiro aniversariante, pois Jesus foi roubado pela figura do Papai Noel. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus falando. Na época do Natal, quando muitas pessoas mostram uma religião superficial e falam sobre Jesus que elas nem conhecem, nós devemos lembrar que é possível ser
ser cristãos e seguidores só de Jesus. Não devemos apoiar as doutrinas de homens. Temos que simplesmente seguir a Jesus e encorajar outros a fazerem o mesmo, que é o propósito desse estudo. No Natal, tem-se a falsa ideia de que não existem problemas no mundo, enquanto do lado de fora, as casas competem umas com as outras na decoração, as famílias se reúnem e brindam alegremente no conforto de seus lares, no mesmo momento em que pessoas miseráveis continuam a trilhar os caminhos sofridos que já percorreram seus ancestrais. E observe que nessa época a sociedade fala muito de espírito natalino, mas o único espírito que precisamos ter, sabe qual é? É o Espírito Santo de Deus. E não podemos esquecer que o grande e extraordinário prodígio de Cristo não foi o seu nascimento, mas a sua morte. E a Bíblia destaca, e morte de cruz. Visto que o homem estava morto na maldição do pecado, mas Cristo, mesmo que inocente, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Esta é a vitória que faz o nosso Redentor ser o único digno de honra e adoração, como está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8 ao 14. Deixo para que vocês possam abrir suas Bíblias e ler. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.